Ezequiel capítulo 38. Será o nosso capítulo de hoje. Mediante o que nós estamos vendo lá no Irã, nesse embate ou combate ou guerra ou ataques, cada um chama de uma coisa, nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz. Já lemos Ezequiel 36 e 37, você pode procurar esses dois vídeos, porque eles são um pacote de uma profecia. E agora vamos para Ezequiel 38. Versículo 1. Veio a mim a palavra de Jeová. A quem? Ezequiel, dizendo assim: Filho do homem, volta o rosto contra Gog. Da onde é Gog? Da terra de Magog, príncipe da onde? De Ros, Meseque e Tubal. Você vai profetizar contra ele, Gog. Você vai dizer o seguinte: esse é o território da Turquia hoje. Há controvérsias, depende da sua maneira de analisar, mas principalmente do território da Turquia. Você vai dizer para esse Gog o seguinte, versículo 3. Assim diz Jeová, Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que voltes. Isso é importante. Quem volta já foi, certo? Far-te-ei que voltes, porei em anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Persas e etíopes e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do lado do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, serve-lhe de guarda. Gog não vai se mover para essa guerra até que Deus diga, é agora. Vai colocar um anzol e vai chamá-lo para isso. Haverá o tempo determinado por Deus para essa batalha acontecer, para esse movimento aqui acontecer. E depois de muitos dias, versículo 8, muito importante esse versículo 8. Depois de muitos dias serás visitado. Quando? No fim dos anos, no fim dos tempos, nos últimos dias. Virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos e todos eles habitarão seguramente. Ok, estamos falando de Israel, na terra de Israel, certo? Tá claro aqui no texto. Sabemos que isso é para o fim dos tempos. Deus vai chamar Gog para essa invasão. Dentro de toda a coalizão, só para a gente estabelecer quais são as nações mencionadas aqui, de acordo com os especialistas em geografia e etc., que sabem analisar quem é quem aqui, fora aqueles que vão pela etnia e descendência, que vão para lá, quase que chegam nos Estados Unidos, a coalizão predominante aqui, de forma mais nua e crua no texto, mais fácil, mais literal da gente entender, de onde estavam esses povos na época, são predominantemente povos islâmicos do Oriente Médio. Então, nós temos Turquia, Líbia, Sudão e Irã, dentro dessa coalizão de nações que juntas vai marchar com uma grande multidão. Isso vai acontecer nos últimos dias. A terra para a qual eles vêm já se recuperou da espada. Esse é o texto que nos ajuda a posicionar esse evento acontecendo depois de 1948. Não em 1948, mas depois, em que a terra já se recuperou de algo. Existe Israel aqui, nesse momento. Então subirás, está falando com Gog ainda. Essas são as instruções quase. Como se Deus estivesse lendo para Gog o que ele vai fazer. Na verdade, ele está lendo aquilo que ele já sabe que vai acontecer. Subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. 10. Assim diz Jeová a Deus. Naquele dia, quando você estiver lendo a Bíblia, se você tiver uma caneta, pega uma cor específica e risca naquele dia, naquele dia, naquele dia, naquele dia. Que dia é esse? Esse é o dia no fim dos anos, quando Deus vai colocar um anzol
no queixo do Gog e vai trazer ele de volta para Israel. Ele já passou por ali e ele acha que não vai voltar, mas ele vai voltar. Essa profecia bate, ela tem um paralelo com Daniel 11, a guerra entre o rei do norte e o rei do sul, em que o rei do norte vai e vem, atravessa a terra. Naquele dia, versículo 10, terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Ok, eu consigo achar a linha de pensamento daqueles que leram Ezequiel 36 e 37 e disseram, mas só pode ser esse povo que já se juntou. Com o problema de que eles não reconhecem Yehová, nem o Messias, não estão santificados, o Espírito do Senhor não está sobre eles e as nações não sabem por causa deles e o que Deus fez por eles, que Deus é Deus. Então, ou você viola a profecia anterior para ela encaixar aqui, ou você tenta juntar as duas sem violar nenhuma. Nós temos, pelo versículo 8 do 36, o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Lembra lá no 36, no versículo 8? Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, que está prestes a vir. Lembra que todas as profecias precisam se cumprir cabalmente. Então a gente não pode violar nenhuma delas, a gente não pode cortar nenhuma pecinha do quebra-cabeças. De alguma maneira elas têm que se encaixar sem eu deturpar. Então eu sei que esse povo vem, a terra está produzindo algo para que esse povo venha, esse povo vai produzir, vai plantar essa terra, mas ainda não é Amós 9:11. Porque Amós 9:11 eles nunca mais sairão daqui. E também é o contexto da vinda de Cristo e do milênio. Então não é porque eles estão plantando a terra agora que esse é o último retorno, que já foi a última diáspora, ou o último exílio. Não se esqueçam que no meio da semana tribulacional tem outro exílio. Tem mais uma vez um sítio em Jerusalém. Tem outra vez exércitos que cercarão. Tem a mulher que foge para ser nutrida no deserto. Então nós não podemos tirar todos os textos desse contexto. Voltando para Ezequiel 38. Nós temos um povo hoje na terra para termos o cenário. O mesmo cenário da primeira vinda é o mesmo cenário da segunda vinda. Temos de ter um povo judeu dentro de uma terra Israel com sua capital Jerusalém e um templo. Falta o templo para o nosso contexto do cenário da segunda vinda. Mas nós temos já um povo que está ali. Era necessário. Assim como nas guerras de Hanukkah, nas guerras preparatórias para o cenário da primeira vinda, as guerras tribulacionais são preparatórias para a segunda vinda. As guerras dos Macabeus eram preparatórias para o cenário da primeira vinda. E as guerras tribulacionais, da semana tribulacional, são preparatórias para o cenário da segunda vinda. Onde a gente vai ter Israel, povo judeu, Jerusalém, templo. Então existe um povo, nesse texto nós temos uma guerra que vai acontecer, um povo que vai invadir, especialmente do norte, mas nós temos várias nações apontadas, e nós temos esse pensamento desse Gog, que naquele dia terá imaginações no seu coração, vai conceber um mau desígnio, por isso ele é atribuído a ele a probabilidade ou a possibilidade de ele ser o anticristo. Muitos intérpretes pensam assim, não todos. Em nossas aulas nós já conversamos sobre isso, de que nós colocamos na prateleira se Gog é o anticristo ou não, porque Gog morre nos montes de Israel, como nós veremos aqui, e o anticristo é morto pela espada que sai da boca de Jesus, lá em Apocalipse 19, e é enviado vivo para o lago de fogo. Então, ou ele morre, ressuscita e inaugura o lago de fogo, porque ele vai vivo, e isso é possível, ou é outra pessoa. Então a gente não tem como fechar essa caixa ainda, a gente deixa essas possibilidades na prateleira. Versículo 13. Sabá e Dedã, Arábia Saudita, os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores te dirão para Gog,
ei, você está vindo para tomar o despojo, mas que despojo? Porque você tem que ter tido uma guerra e uma grande destruição para ter despojo. Em Gaza, no dia 7 de outubro, foi 7, né? October 7. 7 de outubro de 2023, o que aconteceu quando os invasores vieram, eles também saquearam, eles também roubaram, eles também levaram bens para dentro de Gaza. Houve um levar de despojos. Isso acontece na guerra moderna também. Então a Arábia Saudita vai olhar para esse povo, o Irã, da Líbia, da Turquia ou da Rússia, para quem gosta de ir mais para o norte, Sudão, vão olhar para essas tropas que estão invadindo e vai dizer, escuta, vocês vieram atrás dos despojos? Vocês vieram levantar a mão contra as terras desertas que se acham habitadas, que elas já estiveram desertas por 2000 anos, agora elas já estão habitadas. Vocês vêm contra o povo que se congregou de entre as nações, porque estavam exilados nas nações, foram dispersos entre as nações, mas depois de 1948 começaram a voltar e eles têm ategados e bens, e eles habitam no meio dessa terra. Vocês estão vindo para isso? Eu misturei 2 versículos, né? Foi. Vocês vêm tomar o despojo, 13. Ajuntastes o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos, 14. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz Jeová Deus. Acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu, quando o povo de Israel estiver na terra, e eles estiverem com aquela sensação de segurança, vocês não vão saber? Você não vai saber, Gog? Essa pergunta a gente podia fazer para o povo de Gaza. Vamos dizer que o invasor, vamos chamar só de inimigo invasor. Deus podia virar para o invasor em Gaza e falar, quando eles estiverem tranquilos, vocês não vão saber? Eles souberam, tanto que eles atacaram. Foi o maior fracasso da segurança do Estado de Israel até hoje. Até hoje estão tentando entender o que raios aconteceu. Ele continua dizendo para Gog, virás, pois, do teu lugar, versículo 15, dos lados do norte. Por isso a gente sabe que a invasão vem do norte. A maioria das invasões contra Israel na história vieram do norte por causa da geografia, né? As montanhas mais altas no leste não são muito fáceis, então tem caminhos melhores. Assim, o mesmo caminho que Abraão fez, ele saiu de Ur, deu a volta inteira lá por cima, né, deu praticamente a volta até a nascente do Eufrates lá e depois desceu. Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. Isso é uma pergunta pertinente para nós hoje. Eu posso alegorizar esses cavalos? Ou se essa guerra é agora, eu tenho que alegorizar os... Vamos colocar diferente. Se essa guerra é agora, eu tenho que alegorizar os cavalos. Que dificilmente vem alguém a cavalo nesse momento. Mas se essa guerra for posicionada lá para o Armagedon, já não é tão difícil serem cavalos. Vamos manter esse pensamento em mente por hora. Subirás contra o meu povo Israel, 16, como nuvem, é uma grande multidão, para cobrir a terra, um enxame. Quando? Nos últimos dias. Quando? Nos últimos dias, repito, nos últimos dias. Hei de trazer-te contra a minha terra. Deus está chamando Israel de sua terra. Eu não quero saber qual é a sua opinião, você não gosta de Israel, o problema é seu. Deus está chamando de minha terra. Posso não gostar, tenho que acatar. Israel é a terra do povo de Deus, que são os judeus, hoje. Para quê? Por que Deus vai pegar o anzol e vai trazer o Gog contra a terra de Israel? Bom, primeiro que nós temos disciplina para Israel. Toda vez que Deus traz um invasor, é usado como braço de Deus para disciplinar o seu povo. E depois, porque Deus é justo, ele vai usar outra coisa para disciplinar esse invasor. Então, o disciplinador também será disciplinado. Vou te trazer contra a minha terra, para quê? Para que as nações me conheçam a mim. Quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas, que Deus vai fazer isso matando o Gog. Então lembra, a consequência de tudo isso é que as nações saberão que Jeová é Deus. Assim diz o Senhor, versículo 17. Não és tu aquele de quem eu disse, olha que importante isso. Deus está falando para Gog, que ele já é conhecido nas Escrituras. Não és tu aquele de quem eu disse, nos dias antigos,
por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel. Os profetas estão profetizando acerca desta pessoa, usando outros nomes e outros tipos de eventos, mas que remetem ao mesmo evento. Por isso é muito plausível que Gog de fato seja o anticristo e que a gente vai ter que entender como funciona essa morte nos montes e esse ir vivo para o lago de fogo. Que para Deus não é uma coisa impossível, porque nós temos duas ressurreições e apesar do tempo ser diferente, Deus pode ressuscitar quem Ele quiser, quando Ele quiser. Ele vai ressuscitar as duas testemunhas ou imediatamente antes da segunda vinda, quando nós seremos ressuscitados, se estivermos mortos, ou no mesmo momento, e a gente não sabe muito bem como funciona isso. Então Ele pode mudar alguma ordem? Ele pode, mas tem que estar nas escrituras, a gente tem que achar aqui isso. E talvez seja esse casamento de Gog com sua morte num lugar, seu lançamento no outro, essa mudança de ordem. Não dá para transformar isso em doutrina. Tem que deixar na prateleira com os textos abertos. Ainda no 17. Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles? Aí nós temos a estátua de Daniel 2, os animais de Daniel 7, as guerras da onde surge o pequeno chifre de Daniel 8 e Daniel 11, toda a profecia de Daniel 12. Temos Zacarias, Jeremias, Isaías, todos profetizando sobre este tempo, sobre este evento e sobre esse alguém que viria. Naquele dia, que dia? O dia que Deus trouxer Gog contra a sua terra de Israel. Aquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz Yehová Elohim, a minha indignação será muito grande, pois o meu zelo no brasume do meu furor disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. O tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel 12, versículo 1. Esse é o tempo da angústia de Israel. E para a gente não esquecer de ler até o fim, naquele tempo será salvo o teu povo. Que ninguém lê essa parte, né? É o tempo da angústia e nesse mesmo tempo de angústia o povo será salvo. Então a gente está esperando o tempo da angústia para a salvação de Israel acontecer. Vai acontecer, mas vem depois desse tempo, ou durante ou depois desse tempo de angústia. Voltando para Ezequiel. Será fortemente sacudida a terra de Israel de tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença e os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, todos os muros desabarão por terra. O que isso me lembra? Que momento da escatologia a gente está? Quando tudo isso está acontecendo. A gente teve, vamos ver nossos 21 eventos do Apocalipse. Os selos, tem guerras, tem fome, tem peste, tem a segunda queda de Satanás, muito provavelmente. E aí nós entram em cena, haverá um início de mais martírio ainda, aí a gente tem as trombetas entrando em cena. Tem fogo caindo do céu, meteoro, meteorito, asteroide, sei lá. Tem montanha, talvez vulcões explodindo, navios sendo... A terra está sendo quase toda queimada, 1/3 das árvores são queimadas, toda a grama é queimada. Nós vemos animais, 1/3 dos animais do mar morrendo. Nós temos um cenário apocalíptico mesmo nas trombetas e nós temos coisas sobrenaturais acontecendo na quinta, na sexta e na sétima trombetas, com seres do abismo sendo liberados entre os homens, para atormentar os homens. E aí na sétima trombeta nós temos a vinda do nosso amado, que é pior ainda para eles, porque acabou de selar o destino de todo mundo que ficou. Nós temos também, no cenário das bacias, e entre selos, trombetas e bacias, nós temos terremoto, trovão, relâmpago, terremoto, trovão, relâmpago, saraiva, o maior dos terremotos, uma saraiva de pedra de 45 quilos. Então nós temos todos esses eventos acontecendo. E aqui ele diz assim, naquele dia em que a terra de Israel será fortemente sacudida, nós vemos todos esses elementos. Peixes do mar, aves, animais, répteis, homens,
todo mundo vai tremer diante do quê? Da presença do Senhor. Não é que eles não sabem de onde vem tudo o que está acontecendo no Apocalipse. Eles sabem de onde vem e sabem que vem do Senhor e vão tremer diante dele. Os terremotos serão tão terríveis que os montes serão deitados abaixo e os precipícios se desfarão e todos os muros, não vai ter um muro que vai permanecer de pé por causa dos terremotos. 21. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes. Que montes? Os montes de Israel. Diz Yehová Elohim, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Então virão essas nações contra Israel e Deus vai fazer a mesma confusão que ele fazia com os exércitos no Antigo Testamento que a gente lê, ou até mesmo quando você vê o míssil caindo no lugar errado, indo contra o seu próprio povo, né? Caiu o míssil do Irã da outra vez em muitas casas de outros muçulmanos. Eles quiseram atacar só Israel, mas eles conseguiram errar vários alvos. Isso é como se nós traduzíssemos essa confusão de um virar a espada contra o outro, ele está guerreando contra si mesmo. A espada de cada um voltará contra o seu próximo. 22. Contenderei com ele, com Gog, por meio da peste e do sangue, que a gente já viu lá nos selos. Vimos nas trombetas. Vimos nas bacias da fúria, que são especificamente contra o império do anticristo. Grandes pedras de saraiva, chuva inundante, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Então, esse cenário totalmente apocalíptico é traduzido aqui dentro dessa guerra. Ok, Semana Tribulacional tem 7 anos. Eu espalhei todos os eventos que eu falei para vocês, eles estão espalhados na nossa cronologia dentro da Semana Tribulacional. Nós, deixe claro que isso não há consenso, nós no Ministério Casa da Glória colocamos selos na primeira metade da semana, trombetas na segunda metade e bacias da fúria depois da 7ª trombeta. Óbvio que elas vêm depois da 7ª trombeta, ou seja, depois da segunda vinda de Cristo. Digeriu? Primeira metade da semana, selos. Abominação desoladora. Trombetas. Depois de trombetas, tem 45 dias de lambuja dentro da cronologia dos 1335 dias, 1260, 1290. Tudo isso a gente explica nos nossos seminários. Você pode entrar lá no seminário Panorama Escatológico e no seminário Cronologia Escatológica, onde a gente estuda toda a semana tribulacional no livro de Daniel e no livro do Apocalipse. Então eu espalhei. Em algum desses momentos acontece essa guerra de Gog. E em momento algum, ela pode ser no início, antes da semana tribulacional. Por que que não? Vamos continuar lendo. Contenderei com ele por meio de tudo isso. Versículo 23. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou Yehová. Ok. A gente vai continuar ainda com o capítulo 39. Mas no capítulo 38... vamos supor que eu queira posicionar essa guerra no início da semana tribulacional. Eu posso? Eu posso tentar. Mas eu culmino, eu chego no fim com eu me engrandecerei e vindicarei a minha santidade, me darei a conhecer. Ah, tá bom, mas não é aos olhos de todas as nações, é aos olhos de muitas. Então, de repente, ele pode vir fazer tudo isso e... aí eles ainda não sabem e pensam que ele é o Messias. Não, peraí. Se eu colocar essa guerra no início... gente, na minha cabeça não cabe colocar essa guerra no início. Mas vamos dizer que na minha opinião, isso aqui a gente está já lá no fim, nas bacias da fúria, Deus já está trazendo juízo sobre o império do anticristo. Então ele vai, ele volta, acontece a abominação desoladora e aí ele vai sofrer todas as trombetas e depois ainda as bacias. Mas vamos deixar caixas doutrinárias abertas e vamos seguir para o próximo capítulo, na sequência aqui. Ezequiel 39, versículo 1. Tu, pois, ó filho do homem, Ezequiel, é o seguinte, profetiza ainda contra Gog. Vamos continuar falando desse Gog. Você vai dizer o seguinte... assim diz Yehová Elohim, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque, de Tubal. Eu vou fazer você voltar
E eu vou te conduzir, e eu vou fazer você subir dos lados do norte, te trarei aos montes de Israel. Percebe que ele está falando quase a mesma coisa. Ele está se repetindo, é para a gente entender que essas tropas, elas de fato, elas vêm do norte. A invasão principal vem do norte. Não vem do Egito, não vem da Arábia Saudita, não vem da Jordânia, não vem do Iêmen, não vem do sul, provavelmente não vem do leste. Desse momento aqui, dessa guerra, vem do norte. 3. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Eu acho interessante ele falar de arco e flecha aqui. Porque quando nós estudamos os cavaleiros do Apocalipse, o primeiro tem o quê? Um arco. E nas nossas aulas a respeito desse capítulo 6 de Apocalipse, quando Jesus está abrindo os selos do rolo do livro, e a cada abertura de um selo, um anjo, um ser vivente clama, vem, chama uma entidade que vai liberar um evento sobre a terra. Nós vemos esse primeiro, que é o cavaleiro do cavalo branco, e ele vem com um arco, e ele é dado a uma coroa. E muitas pessoas falam assim, gente, ele tem um arco, mas ele não tem flechas, então é uma conquista diplomática. Me mostra em que texto de qualquer história da humanidade, de qualquer história, quando você fala o revólver, ele precisa falar que tem balas. Não precisa, o revólver ele tem balas, você tem um arco, você tem flechas. Eu não preciso falar um arco e flechas, eu posso falar um arco e eu sei que ele vai atirar flechas com esse arco. Eu tenho uma funda, eu sei que ele vai atirar pedras com essa funda. Então é interessante ele dizer de Gog, se Gog for o anticristo e se o cavaleiro do cavalo branco for, eu estou falando se, possibilidades. Se for, é interessante que ele usou essa arma para identificar Gog aqui. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda, farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Onde? Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. E toda espécie de ave de rapina, os animais do campo, eu te darei para que te devorem para tudo. Aonde a gente vê outro cenário em que Deus chama para um grande banquete aves e animais. Ninguém se lembra? Apocalipse 16, no finzinho, junta com Apocalipse 19, quando o cavaleiro do cavalo branco, Jesus, vem cavalgando com a espada que sai da sua boca, ele já vem e já chega com um manto todo manchado de sangue dos seus inimigos, porque ele já percorreu o planeta. Ele chega nesse lugar e ele fala assim, o anjo chama as aves para um grande banquete que vai acontecer ali. Por causa da guerra, da batalha contra Jerusalém, do sítio de Jerusalém, da batalha que vem depois do ajuntamento dos exércitos no Vale do Armagedon, aos pés das montanhas de Israel. Interessante. Nós temos aqui um grande banquete de aves e animais, que nós também temos lá no fim da semana tribulacional. Aqui ele continua detalhando a morte do Gog. Versículo 39, versículo 5. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz Yehová Elohim. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor, Yehová. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais, nunca mais, nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou Yehová, o santo de Israel. Ok, agora ficou mais fácil de entender que se eu colocar essa guerra de Gog e Magog antes da vinda de Cristo, eles vão saber que Jesus é Deus, e aí vem o anticristo, e o que eu faço com esse nunca mais deixarei profanar o meu santo nome? Se nunca mais, depois que Deus der cabo de Gog, se nunca mais haverá um problema, as nações saberão todas
que Yehová é Deus, se cumprirá tudo que o Senhor tem falado, o seu nome não será mais profanado. O que vai acontecer na abominação desoladora? O seu nome será profanado. Então não tem como nós colocarmos essa guerra, amados, antes da abominação desoladora. Ela só pode vir depois, porque depois nunca mais o nome do Senhor será profanado em Israel. E todos saberão, eis que vem e se cumprirá, diz Yehová Elohim. Esse é o dia de que tenho falado. Versículo 9, os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os pavês, os arcos, as flechas, os bastões da mão e as lanças. Farão fogo com tudo isso por 7 anos. É o início da restauração do planeta, com a descida da Nova Jerusalém, o início do governo do Cordeiro começa assim, com a terra sendo purificada e limpa, de tudo que não mais será necessário nunca mais. Porque só depois disso que nunca mais nós teremos guerra. Não trarão lenha do campo, nem cortarão nos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aos que os saquearam e despojarão aos que os despojaram, diz Yehová Elohim. 11. Naquele dia, que dia? Naquele dia em que Deus vai julgar e vingar o seu santo nome, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, eles chamarão o vale das forças de Gog. Então nós temos evidência clara de que Gog é uma pessoa que vai morrer e vai ser sepultada. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Assim, todo o povo da terra o sepultará. Ser-lhes-á memorável o dia em que eu for glorificado. Deus vai ser glorificado nisso. Lembra lá de Apocalipse 18, quando acontece um louvor glorioso nos céus pela destruição de Babilônia? Aqui na terra também vai ter louvor glorioso pela destruição de Gog. 14. Serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela para a limpar. Depois de 7 meses iniciarão a busca. Olha o detalhe. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. Lembrei. Por que é posicionado esse texto no início da tribulação, antes da semana tribulacional? Porque aí quem vence é o anticristo. Mas não existe nenhuma. Quem vence Gog é aquele que os judeus vão adorar como anticristo. Mas não existe evidência alguma nesse texto sobre isso. Aqui o próprio Yehová não vai se identificar com o anticristo e falar que eu estou sendo glorificado e aí é o anticristo que vai receber a glória. Mas a gente já vai falar de onde vem esse pensamento. Dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos, bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Baçã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes e beberdes o sangue até vos embriagardes. À minha mesa vós vos fartareis de cavalos, de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz Yehová Elohim. Apocalipse 19, 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde! Reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos, carnes de cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Quem que vai comer isso? As aves. Voltando para Ezequiel 21. Depois desse grande banquete, dessa grande matança e tudo mais, manifestarei a minha glória entre as nações. Pode ser o anticristo falando isso? Nunca, jamais. Deus está falando, eu manifestarei a minha glória entre as nações e todas as nações verão o meu juízo contra Gog, que eu tiver executado e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou Yehová, seu Deus.
Acabou a guerra de Gog e Magog, desse dia em diante Israel está sendo salva. Ela está conhecendo o seu Messias e o seu Salvador. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio. Voltaram em 48 e vão sair de novo. Eu detesto falar isso, gente. Eu sei que não é politicamente correto, mas todos os textos escatológicos apontam para mais um exílio. Porque dentro da semana tribulacional haverá o sítio de Jerusalém, haverá abominação desoladora e haverá outro exílio. As pessoas não vão querer ficar para isso. Ou elas serão mortas porque não vão receber a marca da besta, ou elas sairão com uma multidão que vai para o deserto ser cuidado, sustentado, nutrido por Deus. Eu não posso, porque eu não acho politicamente legal, porque eu não acho bonito, dizer que nunca mais Israel vai sair da sua terra. Por isso, Amós 9:11 ainda não chegou. Infelizmente, senão eu estou violando textos. E eu não posso violar esses textos. Minha vontade não entra em questão aqui. Minha vontade é que nunca mais aconteça nada em lugar nenhum, mas não é o que a Bíblia diz. Saberão as nações que eles foram enviados para o exílio porque agiram perfidamente contra mim, como estão fazendo hoje. Em geral, como povo, fora o remanescente. Eu escondi deles o rosto, os entreguei nas mãos de seus adversários e todos eles caíram à espada. 24. Segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me houve com eles e escondi deles o rosto. Deus faz com todos aqueles que estão em pecado. Isaías 59:2. O pecado nos separa de Deus, é um princípio espiritual. Nós já nascemos assim. Se não fosse Jesus para nos reconciliar com o Pai, nós continuaríamos no trem que vai nos levar para o precipício da morte eterna sem Deus, por toda a eternidade. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ter esse resgate, essa reconciliação, essa salvação. Para que nós não vamos da vida para a morte eterna, mas da vida para a vida eterna, porque nós somos seres eternos. Nós não paramos aqui, meu corpo vai parar aqui por um tempo, mas a minha alma continua, e eu prefiro que ela continue salva do que perdida. 39:25. Portanto, assim diz Jeová Deus, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó. Agora quando? Agora quando eu derrotar Gog nos montes de Israel. Agora que eu terminei essa obra contra essa pessoa que os meus profetas por muito tempo profetizaram, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo porque eu os amo, porque eles são lindos, não, maravilhosos, não. Terei zelo pelo meu santo nome. É por causa do nome dele, que é o nosso. Sabe que quando Deus olha para nós, o homem no Éden era vestido e revestido de Cristo. Deus olhava para nós e via Jesus. Por dentro e por fora. O Espírito Santo por dentro e Jesus por fora. Aí nós pecamos, ficamos nus, sem Jesus. Deus foi lá, fez um sacrifício de um animal. Cobriu mais ou menos. Não funciona muito bem essa cobertura, não. Tá parecendo metade. Mas ele fez um ato profético nos dizendo que um dia ele nos cobriria de novo. E Jesus na cruz nos deu novamente essa roupa. E quando nós dizemos sim para Jesus, nós somos justificados. Essa é a imagem da justificação. Somos vestidos e revestidos novamente de Cristo. Quando o papai olha para nós, somos justos, justificados pelo seu sangue. Então ele já nos vê sãos. Apesar da nossa jornada de salvação, ele já nos vê sãos. Por que eu falei isso? O que estava passando pela minha cabeça? Terei zelo pelo meu santo nome. Não sei por que eu falei disso, mas eu gostei. Se eu lembrar, depois eu continuo. Acontece nas melhores famílias. Versículo 26.
Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-los de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. Saberão que eu sou Jeová, seu Elohim, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra e que lá não deixarei a nenhum deles. Ok, de novo. Nós temos alguns absolutos nas escrituras e quando Deus fala nesses nunca mais ou nesses nenhum deles, nós precisamos entender que é de fato. Hoje nós temos Israel em sua terra como um cenário preparado. Mas nós temos mais exílios e nós temos mais, infelizmente, nós teremos invasões em Israel. Nem sempre a força do exército de Israel será suficiente. Será o tempo de angústia de Jacó. Será um tempo terrível. Ele está por vir dentro dessa semana tribulacional, mas ela termina aqui. Aqui Deus nos mostra qual vai ser a vitória, qual vai ser a sua ação em meio ao seu povo. E quando ele vencer essas batalhas, destruir Gog e trouxer o povo de volta, quando ele os ressuscitar dentre as nações, como nós lemos no capítulo 37, colocar sobre eles o seu espírito, e os trouxer de volta, ele não deixará nenhum deles para trás. Deus tem uma terra e um povo, todos eles habitarão em Israel. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. Diz Jeová Deus. Conseguimos enxergar a progressão entre Ezequiel 36, a profecia direcionada aos montes de Israel, que serão habitados novamente pelo seu povo. Os ossos secos, que viverão, mas esse viver na sua plenitude é receber o Espírito do Senhor e o nome do Senhor ser glorificado e santificado em Israel, ao ponto das nações todas saberem disso. O versículo 38, em que nós vemos Deus mostrando esses exércitos que vêm do norte, aqui vem para guerrear, tomar despojos, destruir. E vemos o detalhe da morte de Gog, a vitória do Senhor, vindicando, justificando o seu santo nome, santificando o seu nome. E novamente, todos esses textos dizem que todas as nações saberão que Jeová é Elohim de Israel. Depois disso, não tem nada no texto que me justifique dizer que agora o anticristo pode entrar em cena e roubar a glória, profanar o templo. Pelo contrário, os textos me dizem que o posicionamento correto desses textos é no fim da semana tribulacional. É daqui para o reinado, o governo messiânico milenar. Eu entendo que eu cresci aprendendo não, porque eu só conheci Jesus lá pelos 16, 17, então não cresci aprendendo isso. Mas dentro do meu tempo, tanto no seminário como dentro da igreja, eu nunca tive assim um ensinamento formal do Apocalipse. Mas de púlpito você ouve sempre essas mensagens assim de picadinho. Como por exemplo, a terra vai se explodir, eu vou morar no céu. Então todo mundo acredita que a terra vai se explodir, eu vou morar no céu porque o pastor fala de púlpito. Ele não precisa dar uma aula sobre isso, ele deu essa pincelada, você já começou a construir sua escatologia a partir de certos comentários como esse. Nós não acreditamos que a terra vai se explodir e nós vamos morar no céu, tá? O céu vai descer para a terra, que vai ser restaurada. Tudo bem? Tem um seminário inteiro só ministrando sobre isso. Diz a Bíblia, né? Mas da mesma forma como nós ouvimos essa coisa é uma coisa de Platão, né? A Terra, nós somos
não podemos ser materialistas. Se você quer ficar preso na terra, você é materialista. E não, Deus ele é só espiritual, então a terra vai se explodir e o céu é que é o lugar. Mas Deus criou a terra. A terra é o estrado do trono de Deus. A terra não vai a lugar algum. Satanás não vai levar esse prêmio de consolação. E da mesma maneira como nós ouvimos isso repetidamente e construímos essa ideia a partir dessas mensagens de púlpito, a escatologia também ela é muito formada assim. E eu escuto muito, não, a igreja não vai passar pela tribulação. Não, a guerra de Gog e Magog é a próxima, porque ela tem que ser antes da tribulação. Quando eu comecei a estudar a escatologia, fui ler o Apocalipse, fui ler toda a Bíblia de novo com esse foco, procurando os escatos, os últimos dias, o fim dos tempos. Eu descobri que tudo que eu tinha aprendido não estava nas Escrituras. E eu pensei, será que eu estou lendo mal? Fui descobrir que tem outras pessoas que também leem. Com isso, eu não quero dizer... Nós temos que entender, amados, nós escrevemos um livro para tratar disso. As considerações preliminares ao estudo da escatologia. Porque nesses últimos dias, eu posso discordar dos meus irmãos, mas eu não posso deixar de amá-los. Então, eu quero dizer aos meus irmãos pré-tribulacionistas, ou que creem que a guerra de Gog e Magog vai acontecer antes, que eu os amo. Eu discordo pela forma como nós acabamos de ler o texto. Assim, nu e cru, fácil de ler, sem muitos... Vocês entenderam, né? Às vezes, aqui nesse livro, inclusive, a gente fala sobre os nossos óculos, as nossas fortalezas doutrinárias, nossas caixas, eu chamo de caixas, as nossas caixas. Nós, ao aprendermos essas mensagens de púlpito, muitas vezes estamos aprendendo sem estar num curso, não é uma teologia sistemática, também não é um estudo de um livro inteiro da Bíblia ou de um tema, não são muitas as igrejas que têm isso. Mas dentro da mensagem do pastor, ele coloca a mentalidade dele, a sua cosmovisão bíblica, a maneira como ele lê o texto. Se ele é amilenista, que ele nem acha que Jesus vai voltar, tudo é uma guerra cósmica entre o bem e o mal, você vê isso através da mensagem dele. Aqueles que creem que Jesus já voltou em 70, nem mencionam a segunda vinda de Cristo, porque já estão vivendo o milênio de 1000 anos em 2000 anos desde a cruz, ou desde 70 depois de Cristo. Então, você vê na mensagem transparece o que o líder crê. Ele ama Jesus. Nós vamos ter ideias diferentes, mas nós precisamos ainda assim ter esse amor uns pelos outros, de saber ouvir, de estudar junto até. Eu acho que a coisa mais linda que pode haver, eu nem gosto muito de debates, porque o debate ele gera uma ira, dentro. Você vê a pessoa já querendo quase socar o outro. Isso não é legal. Não é legal a gente fazer isso nas mídias, para o povo ver que a gente não tem amor um pelo outro, que a gente não sabe conversar. Convida o seu colega que pensa diferente para tomar um café na sua casa, abre a Bíblia e lê junto. Explica por que você lê naquele texto aquela ideia. Deixa ele explicar por que ele lê naquele texto aquela ideia. Se ele mudar de ideia, é legal. E se ele não mudar de ideia, é legal. Ele continua sendo irmão em Cristo, continua sendo salvo, não perdeu a sua salvação. O ponto é que para a redenção ser completa, Jesus precisa voltar. Porque se você continua envelhecendo, adoecendo, mas especialmente envelhecendo se os seus anos não estão voltando, ou sua visão não está melhorando e os seus cabelos não estão sempre não brancos, algo está acontecendo com o seu corpo, que é o resultado da queda. Então, há uma parte da redenção para acontecer ainda. Isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo. A ressurreição, glorificação do corpo. Então, em sua maioria dos absolutos das Escrituras, nós podemos concordar que Jesus vem. Ele ainda não veio, porque nós ainda não vencemos a morte. É real. Jesus venceu e vencerá a morte. Ele já venceu porque a sua alma, que estava perdida e estava indo rumo à morte eterna, agora é salva, está achada e já não vai mais rumo à morte eterna, agora ela vai rumo à vida eterna.
Então já houve uma vitória, mas o seu corpo também precisa vencer a morte. Isso vem com a segunda vinda. Então percebe? Nós precisamos aprender a caminharmos juntos em unidade, amando uns aos outros, com o amor de Jesus. Ainda que nós venhamos a discordar na escatologia, a interpretação de eventos futuros. Lá atrás, muitos dos religiosos, os grupos de elite nos dias de Jesus, perderam o tempo da sua visitação por má interpretação dos textos, das profecias da primeira vinda. Jesus teve de passar 3 anos com eles, 3 anos e meio com eles. Depois mais 40 dias, porque eles não entenderam. Depois dele falar muitas vezes que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, eles não acreditaram, eles alegorizaram. Nós fazemos a mesma coisa com a escatologia. E o que nós não queremos é perder o tempo da segunda visitação. Perder a chance, perder a oportunidade de sermos os lavradores, os trabalhadores dessa grande colheita que está por vir, porque a nossa mente está só em ir embora. Aconteça o que acontecer até o seu último sopro de vida, até o nosso último sopro de vida. Nossas vidas consagradas aos pés do nosso amado, rendidas a Ele, em favor dessas vidas que ainda estão perdidas, porque se nós não formos luz nessas trevas, seremos o quê? Onde está a nossa candeia? Em cima da mesa ou debaixo da mesa? Nós não temos muito tempo, mas o tempo que temos, seja qual for, deve ser passado glorificando ao nosso Rei, buscando unidade entre os nossos irmãos, especialmente aqueles com quem nós discordamos, não assassinando, maldizendo, desprezando os membros do corpo com quem nós não concordamos, buscando a unidade em Cristo. Nós temos absolutos suficientes para termos concordância, sem termos de brigar pelos relativos, que para nós ainda são relativos, para Deus são absolutos, mas que nós ainda não compreendemos exatamente. E sem termos de ser também soberbos de acharmos que nós sabemos a resposta. Nos eventos do futuro, nós de fato precisamos aprender a deixar algumas coisas na prateleira. Sermos humildes na interpretação, na divulgação, mas ao mesmo tempo termos uma palavra pronta, em tempo e fora de tempo, estarmos prontos para pregarmos o Evangelho. As vidas que estão sendo perdidas não precisam da nossa escatologia. Nós não precisamos dizer para eles que eles não vão passar pela tribulação, eles precisam de Jesus. Nós precisamos pregar Jesus, porque se eles passarem ou não passarem, só Jesus vai poder salvá-los. Se nós passarmos ou não passarmos, não é isso que dita a nossa salvação. Espero que tenha sido proveitosa essa leitura de Ezequiel 36, 37, 38 e 39. Se você ainda não viu o 36 e o 37, vai procurar. Espero que tenha sido bom. Fica à vontade, me manda seus comentários. Não gostou, discordou, pode escrever, seja gracioso. Demonstre o Espírito, o fruto do Espírito na sua vida, na maneira como você escreve. E me diga de onde você está nos assistindo. Bom saber de onde você está nos ouvindo. Amamos vocês. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que nós tenhamos o Espírito Santo, a sua sabedoria, o seu discernimento, para estudarmos a sua palavra e estarmos prontos a cada instante para a vinda do nosso amado. Que nós possamos amar a sua vinda. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Shalom, shalom.